Hoje nós vamos falar um pouquinho com um ator que está visitando a nossa querida cidade de Arcos, está aqui hoje, né? Hoje, sexta-feira, nós estamos com ele aqui na Praça da Matriz e vamos conversar com o John Vaz, ele que vai apresentar uma peça amanhã na Casa de Cultura e vamos falar um pouquinho sobre o trabalho dele e também sobre a peça. John, obrigado você participar conosco aqui, né? Você está presente aqui em nossa cidade. Eu gostaria primeiro que você falasse um pouquinho do seu trabalho. O seu trabalho no teatro, o seu trabalho na TV, né? E também que você está fazendo aí com os maçons, né? É um prazer estar aqui nessa cidade, a convite do Congresso Regional Demolei, diante de um monumento histórico da Segunda Guerra Mundial. Eu que mexo muito com história do Brasil e do mundo, então eu me sinto em casa. E sobre o trabalho que nós vamos fazer, junto com o Congresso Demolei que acontece amanhã, né? A convite da maçonaria local, é um espetáculo que já está em cartaz desde 2010, foi encenado em 43 cidades, em 15 estados do país. A turnê começou em 2010 para cá, então tem 6 anos que está rodando o país. E é sempre muito bom vir aqui no interior de Minas, tem as melhores comidas do Brasil, então eu estou muito bem servido aqui. Então, sobre a carreira que você está querendo saber, né? A minha carreira começou em 1986, me profissionalizando em 92, com trabalhos no Rio de Janeiro. Eu sou carioca, dediquei minha vida toda à encenação no espaço cultural no Rio de Janeiro. E lá eu comecei a trabalhar com personagens ligados à questão da loucura e que como a sociedade lida com a loucura. Então, assim, foram personagens interessantes, como um filósofo marxista chamado Louis Althusser, o Deleuze, Van Gogh. Dirigi um espetáculo sobre Camille Claudel, uma escultora que era amante de Rodin. Interpretei Antonin Artaud. E em 2001 eu mudei um pouco o perfil do trabalho, deixando essa questão de discutir a questão da loucura, da filosofia, do pensamento, partindo mais para interpretar a personalidade da história. O primeiro deles foi o Che Guevara, em 2001, que foi o meu maior sucesso até hoje. Um espetáculo que eu interpretei em várias temporadas no Rio. Fui para Buenos Aires, fui para Havana, fui para Montevidéu, fiz o espetáculo em Caracas. Então teve uma turnê internacional e nacional. É um espetáculo que reconstituía a morte dele na Bolívia. Logo depois veio a morte do Chico Mendes, fazia 15 anos da morte do Chico Mendes, era 2003. Então eu interpretei esse sindicalista do Acre no dia da morte dele. Então é um espetáculo que foi uma aula de Acre. Logo depois veio os bastidores do golpe de 64, onde interpretei João Goulart no teatro, no Palácio do Catete. Nessa época eu já era o diretor do Museu da República, o Palácio do Catete. O Museu da República, para quem não conhece, era a capital. Era a sede da capital do Brasil, quando o Rio era a capital. Então o Juscelino Kubitschek, quando fez a transferência para Brasília, transformou o Palácio do Catete no Museu da República. Então quem for ao Rio de Janeiro e visitar o Museu da República vai conhecer lá as salas onde, por exemplo, a participação da Segunda Guerra Mundial do Brasil foi decidida, e da Primeira também, naquela mesa de trabalho ali. Então o espetáculo era itinerante dentro do palácio, era super interessante. E veio também a apresentação do espetáculo de Juscelino Kubitschek, mineiro. Eu interpretei e recebi medalha JK em Brasília, fui patrocinado pelo Ministério da Cultura. E foi um espetáculo que eu recebi prêmios, então fiz as temporadas lá no Rio, fiz em Brasília e fiz aqui em Belo Horizonte também. E aí, saindo um pouco desse perfil de interpretar algumas personalidades da história, eu também participei em 2008. A Prefeitura do Rio ela estava dando patrocínios para quem fizesse trabalhos relacionados à chegada da família real portuguesa ao Brasil, que fazia 200 anos. Então eu lancei a proposta de fazer o espetáculo sobre Dom Pedro I. Dom Pedro I dentro de uma loja maçônica em Portugal em 1804. Então o espetáculo era uma aula de história de Brasil e Portugal. E esse espetáculo estourou. Eu fiz em 82 cidades, em 15 estados, está em cartaz ainda. E por causa do sucesso do espetáculo Dom Pedro I, é que eu decidi fazer esse espetáculo que as pessoas aqui de Arcos vão assistir amanhã, que é sobre Jacques Demolay e a fim da Ordem do Templo, que é o último grão-mestre da Ordem dos Cavaleiros Templários. Todo mundo já deve ter assistido filmes e documentários sobre a Ordem dos Cavaleiros Templários. Esse espetáculo é sobre o último grão-mestre
dessa ordem que foi perseguido e queimado pela Inquisição, e uma trama que a Igreja Católica fez junto com o Papa, com o rei Filipe da França, para poder tomar todas as riquezas que os templários tinham de 200 anos de armazenamento. E também, por causa do sucesso do Jacques Desmoulins, esse espetáculo que vocês vão assistir amanhã, 40 e tantas cidades que eu já fiz, em 2014, eu estreiei uma outra montagem, que é a Inconfidência Maçônica. Então são os 3 espetáculos que eu estou atualmente em turnê. Esse espetáculo sobre a Inconfidência, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é nas trincheiras da Revolução Francesa. Eu explico para o público, usando o público, inclusive, como personagens. Eu visto pessoas de Napoleão Bonaparte, visto de padre, eu uso as pessoas para explicar a Revolução Francesa. Lá dentro do teatro já é Tiradentes na Europa, falando sobre o iluminismo. O que é o iluminismo? Quem são os pensadores iluministas? Qual a importância do pensamento iluminista na Inconfidência Mineira? E aí, na terceira parte do espetáculo, eu entro então na história da conjuração mineira e baiana, fazendo a comparação dos dois, interpretando Mineiro Tiradentes. Sim. Então são esses 3 espetáculos que estão em cartaz. Em 2018 deve estrear um 4º também, que vai vir uma turnê, que é o 7º Selo de Bafomé, que é um espetáculo sobre o paganismo, sobre os deuses pagãos e como é que os deuses pagãos foram completamente demonizados pela Igreja Católica, que transformou aquilo tudo na imagem da mítica do próprio diabo, e não eram, eles eram deuses que cultuavam a natureza, enfim. Então, assim, como é que era essa relação conflitual entre o paganismo e o cristianismo, né? Então são esses espetáculos que estão em turnê, esses 3, e esse 4º que está por vir. Então, em resumo, é isso. É um trabalho extenso, né? Você vê que é um trabalho extenso. Para amanhã, as pessoas que quiserem vir à Casa de Cultura, eu creio que você ainda não conheceu a Casa de Cultura ainda, vai conhecer uma estrutura muito boa para o interior, né? Elas podem esperar o quê? Elas vão ter uma aula de história, principalmente sobre a vida, sobre Jacques Desmoulins? Eles vão entender, quem não sabe absolutamente nada sobre cruzadas, sobre templários, vai ali receber uma aula de história, sim. Desde a construção do primeiro templo de Salomão, 600 anos antes de Cristo, todas as invasões que Jerusalém recebeu, Alexandre o Grande, os persas, os assírios, as guerras que foram travadas até a chegada das cruzadas. Então, assim, o que foram as cruzadas? Por que elas nasceram? Qual foi essa necessidade? Por quanto tempo ela perdurou? Como é que foi que nasceu essa ordem dos templários? O que foi ela? Então, assim, o espectador, ele se senta ali, ele vai passar, a história vai passar diante dos olhos dele de uma forma que ele vai entender essa montagem, só que de forma dramatúrgica. E Jacques Desmoulins, o personagem central, ele enfoca essa questão da perseguição da Igreja Católica com o rei Filipe, em cima dele. Agora, tem uma coisa interessante nesse espetáculo, eu interpreto outros tantos personagens também. Eu troco de roupa na frente do público, eu me visto, por exemplo, de Saladino, que foi um chefe militar curdo. Então, a partir do momento que eu interpreto um sultão muçulmano, eu trago a visão do Islã sobre a primeira cruzada. Então, é um espetáculo que tem 2 pesos. Não é apenas um lado só que vai ser falado. Então, assim, quando eu falo sobre os templários, eu estou contando o lado ocidental da coisa. Mas quando eu me visto de Saladino e começo a falar sobre a visão do Islã, então você tem 2 pesos para você entender mais amplamente o que foi aquele período. Bacana. É uma aula de história. Vocês vão gostar. Então, faz o convite para o pessoal aí, quem ainda não teve a oportunidade, né, de ver você nas outras cidades, poucas pessoas aqui talvez tiveram, podem comparecer lá na Casa de Cultura amanhã para acompanhar essa peça. A última vez que eu estive aqui perto foi em Divinópolis e tem 3 anos atrás. Então amanhã, apresentação única, imperdível, tem que comparecer, assistir o espetáculo Jacques Desmoulins e o fim da Ordem do Templo. Você não vai perder essa, né?